Cheguei do trabalho, um dia cansativo, um dia cheio. Eu tava lembrando aqui que eu uso muito o Notion para poder, nem sei se pronuncia assim, para poder organizar a minha vida. Nele eu coloco a parte pessoal, lista de compras, treino, tudo que dá para colocar lá, eu coloco. Também coloco a parte do trabalho. Ou seja, minha vida toda tá ali dentro. E logo de cara, quando eu acesso a página, eu botei a frase seguinte no topo: o que a vida espera de mim hoje? Essa frase, ela ficou na minha cabeça e eu lembro dela demais durante o dia, durante a vida, porque eu aprendi ela nesse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido. E desde então eu nunca mais esqueci. Acho que a gente espera demais alguma coisa da vida. A gente fala sobre o que a vida nos tirou, sobre o que a gente pode esperar do nosso futuro, do que a vida vai nos entregar, mas a gente esquece de se perguntar sobre o que a gente pode fazer, o que a vida, no geral, que as pessoas, qual é o nosso dever diante de tudo isso. Porque se a gente não se pergunta isso, a gente se coloca no estado de passividade em que tudo nos ocorre e não a gente é que faz. E eu acabei assistindo hoje um vídeo de um padre, tava rolando lá os vídeos na rede social, e o padre falava sobre a quaresma e o que a gente poderia fazer nesse período. E aí ele falava que uma das coisas mais importantes era a gente escolher fazer o melhor que a gente pudesse na nossa atividade. E aí eu tava pensando, indo pro trabalho, em como é difícil a gente tentar dar tudo de melhor que a gente pode em várias tarefas, assim, vários âmbitos da nossa vida, né? Tanto como filha, como esposa, como mãe, como funcionária, em todos os âmbitos. Eu, por exemplo, trabalho com 5 pessoas, tem 5 pessoas na minha equipe. E eles têm as tarefas deles, eu também tenho as minhas. E durante o dia, enquanto eu estou fazendo as minhas e eles estão executando as deles, a gente também precisa conversar, porque eles têm dúvida quanto a alguns assuntos, ou eu tenho alguma reunião e eu preciso passar para eles o que ficou decidido. E quando eles me procuram, o que eu mais tento evitar de impulso é continuar digitando no computador enquanto alguém está falando comigo, porque isso é uma coisa que na correria da vida a gente não percebe, é um detalhe pequeno. Mas eu acho que são esses detalhes que a gente tenta corrigir na vida que fazem diferença, porque a gente acaba pensando, não, para poder fazer uma coisa muito melhor do que eu já faço, eu preciso dar uma reviravolta na vida. Grandes projetos, mas na verdade, se você reparar, em todos os âmbitos, no seu casamento, na sua vida com seus pais, na vida com os filhos, às vezes são pequenas coisas ao longo dos dias que transformam essa relação no final das contas. Mas serem pequenas, serem detalhes, não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil. Mas são eles que fazem diferença no final. Olha que pedrada isso aqui, ó. O que se faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. Olha essa parte aqui, ó. Falando em termos filosóficos, poder-se-ia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados, como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada não por meio de elucubrações ou discursos, mas apenas por meio da ação, por meio da conduta correta. Sabe o que é a Revolução Copernicana? Eu entendo aqui no sentido de que nós não somos o centro do universo, as coisas não estão girando ao nosso redor. Nós temos o tempo todo que lembrar da nossa posição de atividade, não de passividade. E isso ficou na minha cabeça hoje. Lembrei de falar isso com vocês.
Primeira coisa que eu comprei foi isso aqui. Essa compra aqui foi para levar para o trabalho, porque eu quero fazer ovos cozidos lá mesmo, sem ter que precisar fazer em casa, correndo para levar. Vai ser um lanche prático e me parece que dá até para... Faz 7 ovos por vez, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 ovos por vez, demora mais ou menos 9 minutos para ficar pronto. E acho que é um lanchinho prático, né? Para fazer. E parece que no fundinho da panelinha dá para fazer também omelete. Deixa eu abrir aqui para dar uma olhada. Aqui é o copinho para medir a água que vai colocar no fundo. Ah, tá, ó. Coloca a aguinha aqui. Que aí vai cozinhar no vapor, né? Encaixa os ovos. Tampa. E temos ovos cozidos em 9 minutos. Mas se você quiser fazer um omelete, aí dá pra fazer aqui. Liga aqui, ó. Faz aqui. E limpa. Muito legal. Paguei, eu acho que R$48 nessa panelinha. Livros agora. Ah, comprei esse... Ah, não, então, são 3. Comprei esse aqui. Desse autor, eu já li sobre a vida intelectual. Comprei Nossos Mortos. Tem um texto nele do Olavo de Carvalho. E como eu passei por um luto no ano passado, eu tenho me interessado por temas que tenham a ver com esse assunto, com mortos e com luto, como lidar com ele, sobre como enxergar isso de acordo com a vida, e tenho me interessado por esse tema. Aí vira e mexe quando eu vejo alguma coisa assim, né, na internet sugerindo sobre isso, eu dou uma salvada e esse aqui eu me interessei em comprar. Vou dar uma lida nele. Esse aqui, o processo Mauritius, nem sei se é isso que é assim que fala. Esse. Eu comprei como uma referência de uma literatura russa tão boa quanto Dostoiévski. Então, eu fiquei curiosa. Inclusive, estava salvando algumas coisas na internet. E aí esse livro aqui apareceu para mim, eu falei, opa, vou salvar. E achei agora essa edição aqui, e aí comprei. Esse aqui, ó, Siga em Frente. Depois que eu comecei a fazer vídeos aqui pra internet, eu me interessei em como os artistas eles fazem para criar coisas, porque é muito confuso quando a gente quer colocar para fora o que a gente está pensando, mas a gente não sabe muito bem como organizar isso tudo que passa pela nossa cabeça, em ter um sistema de organização e de não julgar o que a gente está colocando para fora naquele primeiro momento, que às vezes na primeira vez que a gente vai fazer algum planejamento de assunto, aquilo tudo sai horrível. E aí entender como outras pessoas fazem, como outras pessoas passam pelo processo criativo, me faz entender o meu também. E eu tenho me interessado também por esses assuntos de criatividade, escrita. Eu já li o... Como é o nome do livro, gente? Tá, eu já li os 2 primeiros livros desse autor, que é Roube como um Artista, e o outro eu não lembro o nome, mas é muito bom. E aí eu vi esse aqui, que já estava um tempão lá na minha lista de desejos. Eu falei, vou comprar agora, até porque eu tô passando por um período que, sei lá, é tanta coisa assim na minha cabeça que eu tenho ideias, anoto ideias para falar, e aí fica esse monte de ideia e eu não consigo depois dar andamento nelas, sabe? Como se eu estivesse parada. Eu tenho várias ideias anotadas em vários lugares e parece que eu tô
bloqueada, não consigo. Aí eu falei, vou dar uma pausa, vou ler algumas coisas aí sobre isso, vou descansar minha cabeça, porque eu acho também que essa vida de trabalhar, criar filhos, cuidar da família, escrever e pressão para criar, porque tudo começa como uma vontade de exteriorizar aquilo que a gente está pensando. De repente o negócio vira uma obrigação. E aí quando o negócio vira uma obrigação, parece que a nossa cabeça bloqueia, sabe? Pelo menos a mim acontece isso. Bloqueia, eu não consigo mais andar com as ideias. E então a descansar faz parte. Às vezes você pensa que criatividade tem a ver só com arte, mas não, tem a ver com soluções para a sua vida. Se você precisa de novas soluções para o seu trabalho ou para a sua vida particular, você não está conseguindo, dê uma boa caminhada, se desliga um pouco de informações que você esteja colocando para dentro, porque é isso que trava. Excesso de informação, só entra, teve uma hora que a cabeça não cria mais, não, porque para a cabeça criar, ela tem que conectar uma coisa com a outra que já está lá dentro, você tem que ir conectando, mas para isso acontecer precisa de tempo, e se você não dá tempo para sua cabeça, você não cria nada, você não tem capacidade de pensar em novas soluções para as coisas que você tem que fazer. E aí o exemplo que eu te dou com relação a isso, de que não é questão de arte apenas, é que quando eu trabalhava com comercialização de serviços bancários, eu tinha muitas ideias enquanto eu estava tomando banho. Era impressionante. Tomava banho em sono leve também, muitas ideias. E aí, mas na época eu não entendia por quê. Eu achava engraçado, eu falava, porra, vou tomar banho. Aí, de repente, tipo assim, aquele cliente que estava empacado, que eu não conseguia encontrar uma solução, que as garantias que eu tinha pensado para ele tinham dado errado. E eu falei, pô, não vou conseguir fazer, cara, com esse cliente. E esse cliente está precisando tanto desse financiamento de equipamentos aqui, não sei o quê. Aí, de repente, um dia eu tava tomando banho, aí vinha a ideia, falar, por que você não... Parecia que alguém tava sussurrando, por que você não usa tal coisa para esse cliente? Eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso. Por que não? Falei, resolvi meu problema. Aí de manhã eu chegava no trabalho e começar a trabalhar nisso. Mas assim, isso só vinha na minha cabeça porque eu estava num momento relaxada. Eu não estava pensando naquilo de forma deliberada. Eu estava tomando meu banho suave ali. E de repente, pum, a ideia vinha. Então, se você está precisando de soluções para problemas que você olha e fala, cara, isso aqui não tem solução, dá uma relaxada, vai dar uma caminhada, toma um banho, tranquilo. E não assim, não vai vir no primeiro momento, que você vai estar, tipo assim, prestando atenção. E aí você vai estar travada. Agora, quando você esquecer e você entrar assim numa caminhada e tal, começar o pensamento ficar aleatório, aí é que as ideias vêm. Porque o nosso cérebro é impressionante como ele é incrível. Ele tem a capacidade de criar, mas tem que dar espaço para o bichinho fazer isso. Senão ele não faz.